Fala, galerinha do pré-militar, vamos lá? Mais uma aulinha aqui do professor Regi, tá? Hoje nós vamos corrigir a prova da ESA de 2014, tá? Uma provinha fácil, não tem nenhuma dificuldade, tá? A prova da ESA não tem mistério, ok? E é bom, né? Até porque a prova da ESA agora, né? Ganhou um novo prazo, dá mais tempo de vocês estudarem, então vamos fazer essas questões, tá? E aí, antes da gente entrar, tá? Eu quero que você anote os 5 principais conteúdos que caem em português na ESA. Anota o primeiro aí. Literatura brasileira. É, cai bastante literatura brasileira na ESA, ok? Cai o que em literatura brasileira? Né? Os principais autores, as correntes literárias, tá? As principais obras e as principais características desses movimentos, tá? Dessas correntes literárias. O romantismo, o arcadismo, o barroco, o modernismo, ok? Sempre cai uma ou duas questõezinhas de literatura brasileira, ok? Então você não pode chegar na prova da ESA faltando ou com esse conteúdo um pouco defasado, ok? A segunda matéria que mais cai, meu povo, é regência verbal, ok? Regência verbal sempre cai na provinha da ESA. Terceiro, concordância nominal, concordância verbal, tá? Mais atenção para concordância verbal, tá? O quarto também que é fundamental também, figura de linguagem. Povo, figura de linguagem sempre cai, tá? Não deixa de estudar figura de linguagem. E o quinto, professor? O quinto são as principais classes gramaticais. Substantivo e as suas classificações, adjetivos, os advérbios, tá bom? E principalmente os pronomes, tá? Pronome relativo e colocação pronominal, tá bom? Então, sem mais delongas, meu povo, vamos fazer aqui a nossa primeira questão, tá? Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui para a gente descer a telinha. Desceu. Então, vamos lá. Povo, eu vou fazendo as questões e vou comentando um pouquinho a matéria, tá? Não dá para eu escrever um pouquinho necessariamente, tá? Aqui muito nas questões, mas eu vou pontuar para você, tá? Vamos lá. Número 1. Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado do prefixo destacado na palavra em verdade. Show de bola? Professor, qual é a matéria que a questão está trabalhando? Anota aí, morfologia. Morfologia. Morfologia significa o quê? A formação das palavras. Tem o radical. Professor, o que é o radical? O radical é a base da palavra. É o significado primitivo da palavra, ok? Por exemplo, em pedra é pedre. Pedre, não é o pedra, não, é o pedre. Aí se faz pedrinha, pedregulho, pedra, pedreiro, ok? Esse pedre, tá? Ele faz o quê? Ele é o quê? Ele é o radical, ok? Aqui você tem o quê? Verdade, tá? Esse Szinho aqui, tá? Ele também vai ser uma decidênciazinha. E esse in é um prefixo, tá? Radical. O que vem antes, prefixo de pré. O que vem depois é o quê? Pós-fixo, pessoal. Não, é o sufixo, tá? Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Grave essa palavra para tu não esquecer. Lealdade. Lealdade não, leal. Leal. Prefixo, professor, desleal. Com sufixo, professor, leal, da, de. Esse dade vai ser o sufixo. Show de bola? Beleza? Só para a gente relembrar aqui rapidinho. Mas o que ele quer? Ele não quer isso. Ele quer o valor semântico. Olha para cá. Esse in aqui significa não verdade. Opa, perdão. Esse in aqui significa não verdade. Então vamos lá. Letra A. Afônico é o quê? Não,
não pode ter som, afônico, sem som, tá? Esse A é de negação. Fone significa som, afônico, sem som. Gabarito, letra A. Show de bola? Iminente não tem prefixo. Encéfalo, também não. Anteposto, você vai ter aqui, tá? Um indicativo de prefixo, mas é uma outra formação de palavra. E introvertido, esse prefixo in aqui, ele tem o valor semântico de interior e não de negação. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Então não esquece. O que a gente precisa lembrar bem de morfologia para a prova da ESA? Valor semântico de prefixo e sufixo e a formação das palavras, beleza? Não pode esquecer. Isso cai também, tá bom? Cai com frequência? Cai com frequência, beleza? Aquelas 5 são as que são batata de cair, né? O que sempre vem caindo mesmo. Agora, não significa que outras coisas no edital não são cobradas. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Vamos logo para essa número 2 aqui. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Meu povo, regência verbal é você ter... Ah, professor, tem outro meio? Não tem. É você meio que estudar bastante verbo, decorar bastante verbo. Ah, professor, tem que decorar um pouquinho. Por quê? Você vai ter que saber, tá? E você vai ter que compreender quais verbos pedem ou não pedem preposição. Ok? Então, tem verbos que pedem preposição e tem verbos que não pedem. Ok? Então, vamos lá. E aí, uma das formas que você tem também de resolver o seu problema de regência verbal é você fazer uma leitura de textos que exigem a norma padrão, tá? E, consequentemente, a norma culta. Então, olha para cá, por exemplo. O bom cidadão obedece às leis e aos regulamentos, e não os regulamentos, tá? Parece até que fica uma coisa meio dissonante, né? Que obedece a alguma coisa, às leis e aos regulamentos. O regulamento, no caso, também vai pedir, né? Letra B. O caçador visou ao alvo. Não, visou o alvo, ok? Disparou o tiro, mas não acertou. Olha para cá, letra C. Assistimos o desfile? Não, assistimos ao desfile, ok? Quando você tem, tá, esse assistir com o sentido de mirar, com o sentido de ver, né? Ele vai exigir, sim, tá, uma preposiçãozinha, ok? A preposiçãozinha a, ok? Vamos lá. Letra D. Lembrei a resposta correta no último minuto de prova. Corretíssimo. Não tem nada errado aqui, tá? Letra E. O estabelecimento de ensino já informou aos alunos das notas das provas finais. Não, informou os alunos, tá? Informei o colégio, informei o policial. Você não informa ao policial, você informa o policial, ok? Então, é isso, meu povo. Fazendo exercício de regência, eu sempre falo para a galera fazer o seguinte, né? Sempre peço para a galera fazer o seguinte. Organiza os verbos que pedem preposição e organiza aqui os verbos que não pedem preposição, ok? E agora, como é que você consegue, né, decorar tudo? Não é decorar, né? Você consegue fixar, é você fazendo repetição de exercício de regência verbal, tá bom? Agora não tem nenhum mistério, por quê? Sempre cai os verbos que são complicados. Por exemplo, o verbo assistir, o verbo, por exemplo, visar, né? O verbo, por exemplo, o verbo obedecer também sempre. Então sempre vai cair, né? Os verbos que a gente chama os verbos mais difíceis ou os verbos mais complexos que a gente chama da língua portuguesa. Beleza? Vamos avançar aqui, ó. Vem para cá. Na frase, faria isso 1000 vezes novamente. Opa, deixa eu carregar aqui o telefone. Deixa eu carregar aqui o notebook. Vamos lá. Um minutinho, deixa eu botar o carregador. Espera aí.
falhas técnicas. Nesse momento tinha que aparecer um comercial, né? Tinha que aparecer um comercialzinho. Vamos lá. Na frase, faria isso 1000 vezes novamente, se fosse preciso. Encontra-se a figura de linguagem. Olha para cá, meu povo, tá? Eu adoro figura de linguagem. Por quê, professor? Porque geralmente é uma matéria que os alunos têm muita dificuldade, os candidatos têm muita dificuldade. E é uma matéria fácil. E se você treinar a figura de linguagem, você vai acertar tudo. Então vamos lá. Metáfora. Bota no teu caderninho. A metáfora é quando você usa um termo no sentido conotativo, né? Por exemplo, a minha sogra é uma mala. A gente está usando a palavra mala para dizer que a minha sogra é chata. Eu estou usando a metáfora da palavra mala para dizer chatice. Show de bola? Metáfora é o quê? Inversão de sentido. Sentido figurado. Anota aí do ladinho para ficar show de bola. B, hipérbole, exagero. A hipérbole é quando você vai exagerar, você vai dar uma dimensão gigantesca para um determinado fenômeno. Como é, por exemplo, essa frase. Faria isso 1000 vezes novamente. A gente nem sabe o que é. Ele pode até ser capaz de fazer isso 1000 vezes. Agora, não é um exagero? Né? Se fosse preciso. Né? Então, vamos seguir. Eufemismo. Eufemismo é quando você quer amenizar uma situação. Então, por exemplo, você tem que dar uma notícia de que o filho de uma senhora morreu. Você não vai chegar para a senhora, ó, oi, dona senhora, oi, dona Marcelina, tudo bem? Oi. Ó, seu filho acabou de bater com o carro e infelizmente ele morreu. Não. Você vai amenizar, você vai criar uma frase para amenizar isso. Você vai falar que, ao invés do filho dela ter morrido, ele partiu desta para melhor, né? Ele está se encaminhando para o paraíso. Você vai pegar essa frase e vai tentar colocar ela de um ponto de vista otimista, tá? Quando a pessoa é demitida, você, infelizmente, você foi, né? Você foi demitido, não? Você foi desligado da empresa, né? Infelizmente, você está sendo, né? Nós não temos mais interesse no seu serviço, ou seja, você sempre tenta amenizar uma situação, tá? Antítese, meu povo, é quando você tem situações opostas na mesma frase. O bem e o mal moram no seu coração, né? Paz e amor, paz e guerra convivem no coração do ser humano, tá? Então, sempre você vai encontrar situações opostas, tá? Na mesma sentença. E a personificação é quando um ser inanimado, né, ele atua como se fosse um ser humano. Por exemplo, quando você faz aquela frase boba, né, do Calypso, a lua me traiu. A lua não trai ninguém, né? A lua não pode trair ninguém, né? Quando você diz essa frase, né, a lua me traiu, você está criando o quê? Uma personificação. Quando você, o mar veio até mim e me deu um abraço. O mar não vem até ninguém dar um abraço, tá? O que é a personificação? É quando seres inanimados atuam como seres humanos na linguagem. Por exemplo, a cadeira me derrubou. A cadeira não te derrubou. Você tropeçou na cadeira. A cadeira nunca vai derrubar um ser humano, ok? Não é a cadeira que age, é você que caiu em cima da cadeira, ok? O nome dessa figura de linguagem, meu povo, é personificação, tá bom? Então, vamos seguir aqui para mais essa questãozinha aqui, ó. Agora vem a questão de literatura, que é sempre recorrente na prova da ESA. Então, vamos lá. Marque a alternativa que apresente informação correta sobre o autor e obra representativos da literatura brasileira. Professor, eu tenho que fazer fichamento dos autores. Eu acho uma boa ideia, tá? Você fazer um resumo, né? Modernismo, né? Aí você vai colocar lá Oswald de Andrade, Mário de Andrade, as principais características e principais obras, né? Romantismo, né? Principais características, tá? Os principais autores e as principais obras.
Por quê? Porque a prova da ESA cobra assim, ok? No Enem e outros vestibulares, né, é cobrada de outra maneira. Mas na prova da ESA, eles querem exatamente assim. Essa pergunta de maneira bem direta e clara. Olha para cá. Aloysio de Azevedo escreveu O Cortiço, obra que fica evidente a zoomorfização das personagens? Corretíssimo. O que é a obra O Cortiço? É a obra principal do movimento naturalista brasileiro, tá? Que tem como seu representante Aloysio de Azevedo, tá? O Cortiço é uma obra em que ele vai narrar um cortiço, que no caso seria mais ou menos uma comunidade pobre, tá? Não é uma favela, não. É um conjunto de casas pobres, dividem o mesmo banheiro, né? Como se fossem várias mini kitnetzinhas, né? Então era onde a galera, aonde no século XIX as pessoas moravam, as pessoas pobres do Rio de Janeiro moravam. E aí ele narra essa história como se cada personagem representasse um animal, ou o personagem em si tem sentimentos, tá? Ou é representado simplesmente por afeições próprias da natureza, né? O naturalismo é a corrente literária no Brasil que diz que o ser humano, entre aspas, é um bicho. Então, por exemplo, o ser humano, ele mata porque ele é um animal, ele rouba porque ele é um animal, ele transa, ele faz sexo como um animal. Então, ele trata o ser humano como se fosse uma perspectiva animalesca, tá? Mas animalesco não de ser agressivo, mas como se fosse um animal. Ele é influenciado pelo darwinismo, né? Pela nova maneira de olhar a evolução humana, né? Através do Darwin, né? A partir dessa concepção de que o ser humano evoluiu dos animais, ok? E ele escreve esse romance O Cortiço exatamente para ser uma espécie de retrato do pensamento dele, daquilo que ele estava em consonância às ideias na Europa, tá? Então, letra B, gabarito letra A, mas vamos olhar todas elas. Letra B, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, correto. Romance idealista, não. Sobre a experiência do amor inacessível, claro que não. Dom Casmurro é uma obra literária que fala sobre, né, a possibilidade da traição de Bentinho, tá? De Bentinho não, de Capitu em relação a Bentinho, tá bom? É um drama psicológico, narrativo psicológico, né? Porque o Bentinho começa a achar que está sendo traído pela esposa e ele começa a narrar a obra e sempre fica em dúvida se a esposa traiu ou não traiu, ok? E aí acontece várias coisas, eles terminam o relacionamento deles, a Capitu acaba tendo um filho, ele sempre fica em dúvida se o filho é realmente dele ou não. No caso, essa terceira pessoa que está na relação, que é o Escobar, é o melhor amigo dele. Enfim, o livro é uma grande obra da literatura brasileira, não porque fala de traição, não é um livro sobre fofoca, mas é um livro que fala sobre as questões humanas, né? Sobre a traição, sobre a insegurança, né? Sobre a liberdade feminina, enfim. Letra C. Raul Popé escreveu Lírio dos 20 anos. Não. Quem escreveu a Lírio dos 20 anos foi o poeta Álvares de Azevedo. Não confundiu Aloysio com Álvares. O Álvares é um poeta romântico da segunda geração do romantismo, né? E que ele é o quê? Ultra romântico. Ele é aquele poeta que morreu aos 21 anos de idade, cedo, né? E tem como características principais, né? Escrever uma poesia que tem como o principal questão o amor, né? A busca pela mulher amada, né? E essa mulher geralmente é inalcançável, né? Tem traços eróticos um pouco na poesia dele, né? Mas é uma poesia intimista, uma poesia que fala, né, sobre as perspectivas individuais do ser humano, tá? Então, não é. Agora, é representante do mal do século?
Isso aqui, ó, ele confundiu, ele trocou o Raul Pompeia pelo Álvares de Azevedo. Opa, deixa eu voltar aqui, ó, perdão. Ele trocou aqui o Raul Pompeia pelo Álvares de Azevedo, tá? E é representante, sim, né, do mal do século no romantismo. Esse mal do século, meu povo, é o que a gente chama de byronismo, tá? Letra D. Gregório de Matos escreveu peças teatrais populares e de conteúdo religioso para catequizar. Não foi o Gregório de Matos que fez isso. Ele escreveu Boca do Inferno e ele tem como característica, tá? Escrever sobre a Bahia, né, criticando o governo português, a coroa portuguesa. Ele também tem traços eróticos. E como um poeta barroco, Gregório de Matos, ele sempre fica em dúvida, né, sobre aquelas questões da carne ou seguir as leis religiosas, mas a sua obra, Boca do Inferno, é considerada um marco do barroco, porque ela faz grande crítica à religião, ao governo da Bahia, e ele já fala sobre minimamente a história brasileira, tá? Então, quem escreveu peças teatrais para catequizar? Padre Antônio Vieira e José de Anchieta no quientismo. Show de bola? Beleza? Então, o gabarito aqui é a letra A, meu povo, tá bom? Questãozinha de literatura, tá? Exige o quê? Bastante conhecimento e informação da literatura, senão um candidato pode errar. Para mim, essa questão é um nível é um nível difícil para super difícil, tá? Tem que, de fato, saber esses detalhezinhos, tá? Agora vamos lá. Essa questão aqui também é, se a pessoa não estudou, ela não acerta. A forma fixa, caracterizada por versos heróicos ou alexandrinos, tá? Dispostos em 2 quadras e 2 tercetos. Meu povo, isso aqui, ó, olha para cá, é uma explicação um pouco tumultuada da questão, tá? Mas ela é fácil, olha para cá. A forma fixa, caracterizada por verso heróico, é característica, né, desse tipo de poesia. Alexandrino também é um tipo de estilo da própria poesia, tá? Aí ele quer saber a formação rítmica, tá? Quando ele fala de 2 quadras e 2 tercetos, eu estou falando do soneto. O que é 2 quadras? É você ter 2 estrofes de 4 versos. Ó, 4 versos, 4 versos, 2 versos de 3 e não, 2 estrofes com 3 versos. 1, 2. Isso é o soneto. Isso é o soneto, ok? Deixa eu tentar representar aqui, ó, para vocês rapidinho, só para fazer aqui um paralelo. Um minutinho, peraí, calma aí, ó. Texto aqui, ó. Só um minutinho, povo, olha para cá. A, verso A, B, ó. A, beleza. Aí você vai ter um outro verso agora, ó. Vou colocar ele em azul aqui, ó. Ah, enfim. B, ó. B, 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 B. Aí você vai ter aqui, ó. C, 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 C e o C. Isto aqui é um soneto. Isto aqui é um soneto. Professor, quem é o rei do soneto? Luís de Camões, tá? Então, você tem, ó, esse primeiro... Poesia não tem parágrafo, poesia tem estrofe. A frase na poesia chama-se verso. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Aí você vai ter uma outra estrofe. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Ok? 2 tercetos. Ó, terceto tem o quê? 3 versos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Show de bola, povo? Né? Tranquilo, né? Não tem muito mistério. Show? Ó, tá vendo? Não tem mistério algum.
tá? Então, é exatamente isso, tá? Então, se a pessoa quer, né, pensar um pouquinho sobre esses determinados conjuntos de versos, é só lembrar AA, BBB, CCC e CCC aqui. Show de bola? Então vamos lá. Professor, o que é o haikai? O haikai é quando você tem... É o quê? É um tipo de poesia japonesa muito distante do nosso tipo de poesia. Muito distante do nosso tipo de poesia. Muito, muito mesmo. Tá? A oitava é quando você tem o quê? 8 versos, tá? O soneto é o gabarito, porque é essa forma aqui, como eu já falei. A décima é quando você tem 10 versos, né? Então, e a espinela é um tipo, tá? É um tipo específico de literatura, tá? É um tipo de literatura que a gente chama de literatura hispânica, em que você vai ter um conjunto menor de versos, ok? Deixa eu só apagar isso aqui, ó. O ruim de tentar escrever aqui é isso, ó. Espera aí. Então vamos lá, ó. Deixa eu sair aqui. Só um minutinho, povo. Ih, travou. Vamos lá, povo. Vamos dar seguimento aqui, então. Vamos lá. Consegui destravar aqui. Boa, vamos lá. Então, presta atenção. O haikai é aquela forma japonesa, a oitava, né? 8 versos. Soneto é a forma, a décima, né? A décima. 10 versos e a espinela, forma literária, que também em muitos pode ser considerado soneto, mas é um tipo específico de soneto, mas não tem terceto, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Assinalem a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal. Meu povo, essa questão aqui, ó, é uma questão fácil, mas muita gente também se perde nela, tá? Porque olha para cá. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para você ver se você vai encontrar uma vogal nasal na sílaba tônica, só isso. Olha para cá, letra A. Alemã. Qual é a sílaba tônica de alemã? An. Alemã. Então, tem vogal nasal aqui? Tem. Olha o tio aqui, ó. Alemã. Ombro. Qual é a vogal nasal? Qual é a sílaba tônica de ombro? On. É ombro ou é ombro? Ombro. Vogal nasal. Penumbra. Num, né? Penumbra. Então, o num é o quê? A sílaba tônica. Tem vogal nasal. Elefante. Fã tem vogal nasal, tá? Então, gabarito, letra A, beleza? Olha para cá. Campo, tá certo. Imã, imã. Não, aqui já não pode. Imã. A sílaba tônica não é nasal, ok? Esse é o raciocínio aqui, ó. Bomba, tá certo. Andar, andar não, galera. Andar não tem. A sílaba tônica aqui não tem o N. Combate, não tem, ó. Combat não, é combate. Esse bar não tem vogal nasal. O que caracteriza a vogal nasal é a presença de um M e de um N, galera. E a nasalização, ombro, tá? Penumbra, tá? Então,
Você pode fazer isso com a letra D e com a letra B também, ó. Planta, plantio, ó, plantio, ti, não vai ter, ok? Então, gabarito, letra A de amor, tá? Vamos fazer essa aqui, ó, alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. Olha para cá. O que é a voz ativa? É quando o sujeito pratica ação, tá? A voz passiva é quando ele é o sujeito paciente, ele está recebendo a ação, tá? Come-se bem nesse restaurante, tá? Aqui ninguém está recebendo ação. Pelo contrário, você tem a voz ativa e come-se bem, né? Alguém está comendo bem ali naquele restaurante. Precisa-se de operários, tá? Aqui, ó, precisa de operários. Aqui você também tem o quê? Ativo, né? Você também não tem, você não, no caso aqui, ó, precisa-se de operários, tá? Letra C, a maior parte da floresta foi destruída. A floresta fez alguma coisa? Não. A floresta foi destruída, tá? Então a floresta está na voz passiva. Ela que sofreu a ação, ela que foi destruída. Gabarito letra C. O menino feriu-se. Ah, ele está agindo, está praticando a ação. Poucos viram o acidente. Foram poucos, mas eles viram. Ó. Eles praticaram a ação. Então foram sujeitos também. Outra coisa também que é um tema que cai muito, né? Classificação de sujeito, tá? Sempre cai na provinha da ESA, tá bom, meu povo? Então, vamos seguir aqui, ó, tá? Gabarito, letra C. Perceberam aqui, ó? Concordaram com o gabarito, tá? Então, vamos seguir. No período, tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pelas suas desgraças, os vocábulos em destaque são, respectivamente, adjetivo e substantivo, pronome indefinido e adjetivo, pronome adjetivo e substantivo, substantivo e adjetivo, advérbio de intensidade e substantivo. Povo, olha para cá. 3 segundos para tu olhar e tu fazer. 1, 2, 3. Mole, mole. Você que já estudou classe gramatical, tem que ter esse raciocínio aqui, ó. Tinha o coração grosso. Grosso é a característica do coração. Coração é substantivo. Grosso é a característica dele, então ele é adjetivo. Desgraça é o quê? Responsabilizar alguém pela sua desgraça. Teve gente que falou que isso é adjetivo. Claro que não, meu povo. É substantivo. Desgraça é uma coisa, é a desgraça, é um ente, um fenômeno, é uma desgraça, né? Tá? Então, não confunda desgraça enquanto qualidade, enquanto coisa, tá? A responsabilizar pela sua o quê. Você, inclusive, pode usar aqui, ó, esse responsabilizar pela sua o quê. Esse o quê só pode ser um ente, só pode ser alguma coisa. A desgraça, então é um ente, tá? Então é adjetivo e substantivo. Quando eu falo ente, eu digo substância, tá bom? Então, ó, muita gente aqui pode considerar grosso como advérbio de intensidade. Ah, professor, ele é grosso e podia ser fino, então isso é uma questão de intensidade, não tem nada a ver, pô. Até porque advérbio trabalha para verbo e coração é substantivo, tá bom? Então, meu povo, não tem mistério. Provinha fácil, né? Provinha não tem nenhuma grande dificuldade, tá? A gente vai continuar fazendo mais exercício, olhando e corrigindo as provas anteriores, tá? E aí a gente vai conseguir, de uma certa forma, fazer um bom curso e vocês vão pegar, tá? Todo o conteúdo para fazer uma boa prova da ESA, meu povo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Foco, força e fé, concentração nesses estudos, tá bom? Uma boa quarentena para vocês, tá? Então, até a nossa próxima aula, meu povo, tá bom? Um beijo do professor Regi e até mais. Valeu, galerinha!